Aqui a gente dá continuidade à reação de simples troca ou deslocamento. Aí eu coloquei 4 exemplos. Nesse caso eu tenho metal mais sal, metal mais ácido. Ametal mais sal, ametal mais ácido. Aí você tem que lembrar que a gente já viu reação de neutralização, ácido mais base dando sal mais água. Reação de combustão, coloquei um composto orgânico mais oxigênio O2, produzindo CO2 mais água. E falei que ainda a gente ia ver algumas reações tão importantes quanto essas duas. E aqui estão. Metal com sal ou ametal com sal, metal com ácido ou ametal com ácido. Acabou. Então o que interessa para a gente aqui é lembrar que a gente tem que saber, está na cabeça, a fila de reatividade dos metais, a fila de reatividade dos ametais, para poder analisar se as reações dadas, elas ocorrem ou não. Ou, de repente, vem numa prova, como vem uma tabela periódica, na tabela vem lá embaixo fila de reatividade dos metais e fila de reatividade dos ametais. Ou pode vir na própria questão. Porém, eu acho legal você começar a fazer bastante exercício nosso aqui, para começar a se ligar um pouco nessa fila de reatividade. E aí, começando a nossa análise, lembra que eu falei do sódio, que é o metal, reagindo com sal. Lembrando que a principal propriedade do metal é se transformar em cátion. E quando eu analiso a molécula do sal, o cátion é o primeiro elemento, é o que vem da base. Então esse cara vai ter que deslocar o cálcio. E para que isso ocorra, é necessário que na fila de reatividade a substância simples venha antes do elemento formador da substância composta. Em outras palavras, para que a reação ocorra, como está aqui, o sódio tem que ser mais reativo. Na fila de reatividade tem que vir antes. E é o que acontece. A reação ocorre porque na fila de reatividade dos metais, o sódio, dá uma olhada lá, é mais reativo, vem antes que o cálcio, que vem depois. Então, nota, sódio mais cloreto de cálcio produz 2 moléculas, 2 mols, né, de sódio mais 1 mol de cloreto de cálcio, produz 2 mols de NaCl, de cloreto de sódio, e mais 1 mol de cálcio metálico. Isso ocorre devido a essa nossa análise na fila de reatividade. Quando eu venho para cá agora, o metal, agora é o metal de transição, mas ácido não ocorre. E por que não ocorre? Porque esse cara, primeiro, voltando à minha análise, vamos ver a análise por que não ocorre. O cobre metálico, a tendência é a formar cátion. Na molécula do ácido, o cátion vai ser de novo, o primeiro elemento. No caso aqui, mesmo não sendo metal, lembra que na reatividade, na fila de reatividade dos metais, o hidrogênio está separando os elementos mais reativos do que ele, dos elementos metálicos menos reativos, que eu chamei de metais nobres. O cobre, mercúrio, a prata, platina, o ouro, lembra? Então, nesse caso, quando a gente vai lá na fila de reatividade dos metais, você vai ver que o cobre é um metal nobre, ou seja, ele vem depois do hidrogênio. Como ele é menos reativo do que o hidrogênio, ele não consegue deslocar o hidrogênio da molécula. E por que a gente sabe que não ocorre? Porque na placa de cobre, quando ela é colocada numa solução de ácido clorídrico, não aparece a liberação de H2, de hidrogênio, gás de hidrogênio. Lembra da efervescência que a gente viu como característica, né? Como confirmação de que a reação realmente ocorreu? Isso aqui vai ficar, quando ocorre, se você botar zinco mais HCl, como a gente viu na página passada, libera H2. Então a placa de zinco fica cheia de bolinhas de H2, de hidrogênio gasoso. Então aqui eu analiso, a reação não ocorre porque na fila de reatividade dos metais, o cobre é menos reativo, vem depois do hidrogênio, que vem antes. Acabou. É assim que a gente analisa qualquer reação, tá, de simples troca ou deslocamento. Já aqui eu tenho 2 ametais. O primeiro, mesmo lance.
a metal mais sal, dando sal mais o outro a metal, ou seja, substância simples mais uma composta, dando composta mais simples. Mesmo esquema, só que agora cuidado. Qual é a tendência do ametal? É formar ânion. Quem é o ânion na molécula do sal? É o segundo elemento, é o mais eletronegativo. Então esse cara tem que ter força para deslocar o iodo. Quando eu vou para a fila de reatividade dos ametais, ele vem antes. Se ele vem antes, ele é mais reativo. Se ele é mais reativo, ele desloca. Então, gás cloro mais iodeto de potássio, cloreto de potássio mais iodo sólido. Então, deslocou, a reação ocorre, análise. A reação ocorre porque na fila de reatividade dos ametais, o cloro é mais reativo, vem antes que o iodo, que vem depois. Tranquilo isso? E para finalizar, o enxofre mais ácido fluorídrico não ocorre. E quando você analisa, né, a fila de reatividade dos ametais, você vai ver que o flúor é o elemento mais eletronegativo, é o mais reativo dos ametais. Ele é o primeiro elemento da fila, enquanto o enxofre é o penúltimo. Se a substância simples vem depois da composta, do elemento da substância composta, esse cara não tem força. Esse cara é menos reativo do que o flúor, não consegue deslocar, a reação não ocorre. Então eu coloco como análise, a reação não ocorre porque na fila de reatividade dos ametais, o enxofre é menos reativo. Vem depois que o flúor, que vem antes, é mais reativo. Viu como é fácil a gente analisar? Você já tem base, você já tem fundamento. Cara, tem tudo, tem a faca e o queijo na mão. Valeu, grande abraço e até a próxima.